Aí eu vou ficar aqui pelo celular, tá? Certo, Gustavo. Já está disponibilizada a gravação, tá? Se quiser iniciar, aí você. Ok. A Então gente. vamos lá. Nossa reunião ordinária. Você poderia só me lembrar o número, Carmen? 14ª. Pronto, 14ª reunião ordinária da gestão 2021-2023 do SEDEP, dia 19/7, né, 19 de julho, iniciando a reunião às 9h33, em virtude da questão técnica, de forma híbrida. Juntamente com a reunião ordinária, nossa reunião ordinária, estamos convocando a reunião do grupo de trabalho que está deliberando sobre a matriz do plano estadual e sobre um instrumento que será encaminhado para os municípios, que vai dar base para o nosso trabalho. Então, eu, professor Gustavo Brito, presidente, representante do IFRN, Carmen. Oi, eu sou Carmen Souza, representando a UERN. Podem iniciar. Ícaro, representante das setas. Eurídice. Eurídice Massal, representante da Federação dos Aposentados Pensionistas. Geni. Margarete Gondim, representando a CESED e CODIM. Obrigado, Margarete. Geni. Geni, representando a CEGID. Márcia. Bom dia, Márcia Caldas, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-RN. Ícaro, quem está aí com você? André e Leiliane. Por favor, querem se apresentar? Bom dia a todos, André Tavares, representando a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. E o América também, né? Leiliane. Bom dia, Leiliane, representando o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região. Perfeito. Michel colocou aqui, eu acho que ele não está podendo falar. Michel Souza Garcia de Lucena, representante da Cruz Vermelha. Eu não estou conseguindo ver os demais. Francisco Canindé, de França. Canindé? Não estamos lhe ouvindo. Manifestado. Tá não, tá aberto dele, só que não estamos ouvindo ouvindo. agora? Agora sim. Olha, bom dia ao nosso presidente Gustavo, à nossa vice-presidente Neliane, à nossa secretária Carmen, às conselheiras e aos conselheiros. Um bom dia de afeto, muito importante estar aqui presente, e nós vamos aqui participar à distância, aqui mais presente, tá bom? E pela uma economia, para não gastar a minha beleza física e visual, eu vou desligar a câmera, por uma questão de economia, tá legal? Um beijo para vocês, viu? Mirela? Bom dia, estou representando a CESAP. Quem mais? O Ilka levantou a mão. O Ilclane. Bom dia, gente. Williane representando a FEAPaz, RN. Ok, então agora todos os representantes do conselheiros falaram. Dona Tilde. Gustavo, eu queria só justificar a ausência, na verdade, da conselheira Camomila, que ela informou porque ela está numa outra reunião no mesmo horário, uma reunião numa atividade do trabalho dela, e ela justificou a ausência. No entanto, nós temos a presença aqui de Mirela, representando a CESAP. Perfeito. Dona Tilde?
Tilde Gugel, representando o grupo de trabalho da política estadual do idoso, com muita satisfação. E a gente também, dona Tilde, a gente mais ainda. Águida. Tá sem som, Águida. Tá fechado o áudio. Desculpa. A Águida, assistente social, representando o grupo de trabalho a convite do Conselho. Donália. Bom dia a todos, a todas. Donália aqui representando o Instituto do Envelhecer, da UFRN. Perfeito. Agradeço a participação de todos. Eu acho que chamei todos, não é? Então, vamos lá. Nós temos aí... Carmen, você coloca os pontos de pauta aqui no chat, por favor. Só um minuto, Gustavo. Mas iniciando, você pode começar com os informes, tá? Eu ia deixar os informes para o final, fazer uma inversão de pauta, né? Porque os outros são mais simples. Pronto. Quer falar do Renade, então? Seria o primeiro ponto. Começar com o Renade mesmo, tá? Só para... o informativo. Faz parte dos informes. A Rede Nacional de Atenção e Proteção à Pessoa Idosa, né? Que está sendo articulada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Esse conselho se reuniu e decidiu pela cidade de Mossoró, entre as 22 cidades que manifestaram interesse em participar da Renade como projeto piloto, né, como cidade piloto, e nós escolhemos inicialmente Mossoró, e Mossoró já participou da primeira reunião. Eu coloquei lá no grupo, tá, no grupo dos conselheiros, no grupo do SEDEP, né, o que eles nos passaram da primeira reunião. De fato, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos está com dificuldade. A grande maioria dos municípios no Brasil não participaram desse primeiro momento e eles chamaram novamente. Mas o Rio Grande do Norte, a gente tem o promotor Dr. Guglielmo, né, do CAOP Inclusão, ele está muito próximo tanto da gestão quanto ele está o tempo inteiro junto à gestão e junto ao Conselho Municipal, articulando para que realmente saia do papel urgentemente isso. Então, é mais um informe explicando que a Renade, o Rio Grande do Norte, está participando. E aí eu coloquei para vocês no grupo os documentos, ou melhor, o documento que eles nos mandou, né? Que o Dr. Guglielmo mandou, que Mossoró recebeu, tá bom? Achei estranho, mas foi a forma que o Ministério achou de não necessariamente nos convidar. Tá? Então, a gente foi convidado até a escolha. A partir do momento que nós escolhemos o município, agora é tudo com o município, eles não nos comunicam mais nada. Tá? Outro informe, que era informe, né, mas está aqui como ponto, o Fundo do Idoso, o FUNEP, já está regulamentado, a governadora já assinou, então a mudança da lei, mudou a lei, né? A Assembleia votou, entendeu que a gente estava... sejam bem-vindos, Ícaro, Leiliane e André. Então, nós... foi assinado pela governadora, então já está organizado. Eu fiz a ponte, a ligação entre as setas, especificamente Ícaro, e a Receita Federal de Pernambuco. São eles que, a sede de Pernambuco, são eles que estão à frente dessa organização, né? Infelizmente, eu falo isso, né, com muita tristeza, ficamos sem receber o imposto desse ano, porque o Banco do Brasil cancelou nossa conta sem nos avisar, porque fez um ano sem
mexer nela, o banco cancelou, automaticamente não nos comunicou. Então, nós perdemos a oportunidade de receber agora, né, esse ano. Mas está regularizado, falta apenas um passo. Vou deixar aí, Ícaro, se ele tiver alguma fala, mas há um passo que é a gente voltar para um curso. Eu fiz um treinamento com Carmen, né, eu participei desse treinamento, aí entregamos toda a documentação que nesse treinamento foi solicitado, aí passo para Ícaro só para ele falar como é que foi o fechamento. E agora a gente está esperando, vão me encaminhar um outro treinamento para dizer como é que vão liberar o dinheiro, o recurso. Então, esse ano ainda, a gente vai ter os 178 mil reais à disposição do SEDEP para que a gente possa elaborar um edital para as instituições que atuam aí no terceiro setor, né, para ter esse recurso. Ícaro? Oi, Gustavo, bom dia agora, né, pelas ferramentas normais, a gente estava aqui utilizando o celular e estamos em 3 aqui no auditório. Como o Gustavo já adiantou, ele tinha repassado essa demanda, eu ainda não tinha me inteirado, né, e ele falou, Ícaro, vai encerrar e a gente só tem um prazo X, e aí a gente tentou correr aqui com a documentação, né, eu verifiquei com a professora Iris a documentação que era necessária, estando agora a lei atualizada e sendo a CETAS a ordenadora de despesa, né, e aí responsável pelo fundo. Então, a gente encaminhou toda a documentação, o Gustavo me colocou em contato com Larissa, né, que estava representando a Receita Federal, não salvo engano, é de Recife, algum local assim, não lembro mais. Ela solicitou toda a documentação, inclusive o acesso da secretária ao sistema Gov, né, e aí já se deu todo o processo. Ela pediu só que agora a gente ficasse atento através do e-mail do SEDEP, a gente ainda colocou mais um aqui das setas para reforçar o próximo encaminhamento que vai ser dado pela Receita Federal, que é justamente essa participação do presidente, né, do presidente do Conselho, nessa capacitação que vai direcionar de como nós vamos ter acesso a esse montante que está disponível para o Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa aqui do Rio Grande do Norte. Mas toda a documentação ela foi seguida rigorosamente. Eu confirmei com ela várias vezes nos últimos dias. Está certo, né, a documentação, está correta a documentação. A gente fez um checklist com ela e a gente conseguiu cumprir toda a documentação que deveria ser enviada. E assim a gente conseguiu normalizar. Ela pediu só que a gente ficasse atento e aguardando. Então, estamos aí nesse prazo que ela nos deu para aguardar o recebimento do e-mail com os direcionamentos próximos. Muito obrigado, Ícaro. Outro informe que a gente colocou aqui é a questão do Junho Violeta, né? Eu recebi os PINs, infelizmente recebi atrasado, porque foram deixar várias vezes na Casa da Cidadania e já estavam voltando para Brasília. Enfim, tivemos uma dificuldade grande. Eu liguei aí para Ícaro e Ícaro conseguiu resolver. Liguei para Carmen. Enfim, nós conseguimos resolver ali rapidamente, mas eles não queriam me entregar porque não tinha no próprio site do governo estadual, ainda constava Tamires, ainda constava a gestão anterior. Então, eles olhavam no site e diziam, não vou entregar porque você não é o presidente do conselho. Então, assim, é algo que a gente já tinha conversado com a secretária, né, Leiliane? Lá, pessoalmente, Leiliane chamou a atenção disso, do site, de TT, mas que não tinha sido organizado. Aí, Leiliane, se você, ou Carmen, ou o próprio Ícaro, tivesse informação, porque, de fato, eu não consegui verificar, achar isso, se o site foi já atualizado ou não, né? Que eu acho que isso é importante. Porque, por exemplo, eu estou com os PINs todos para entregar. Está fora do ar, em virtude da vedação do período eleitoral. Está fora do ar? Mas antes de... Só para constar, Gustavo, isso era uma demanda que eu já tinha solicitado até a Comissão de Comunicação no começo,
mas não deu certo no começo. Mas depois eu mesma mandei um e-mail atualizando, pedindo para atualizar as informações, o site foi atualizado. No entanto, devido à nova legislação que tem com relação à campanha eleitoral, todos os sites, eu não sei explicar direitinho como funciona, mas eles não estão acessíveis. O site está atualizado, mas ele não está aberto, né, Ícaro? Não sei se você sabe explicar melhor, por causa de uma nova medida que tem por causa da campanha eleitoral. Isso, todas as redes sociais, elas precisam, temporariamente, elas estão indisponíveis. E aí é o Instagram, o site das setas e todas as páginas do governo do estado, de todas as secretarias, elas estão da mesma forma. Perfeito. Mas aí... 90 dias, André está colocando aqui. Perfeito. Gustavo, só para assim, finalizar, essa é uma lei, né? Aí como a governadora é candidata à reeleição, né? 90 dias os sites estão fechados, não só da SETA, do esporte, da educação, da tributação, do Nota Potiguar, enfim. O único mecanismo que a gente vai ter de comunicação é o Facebook, que é nosso, né? Não é administrado pelo governo, e a rede social. O Instagram também não é a administração é nossa, né? Não é da SETES. Mas mesmo assim, André, eu acho que fica o alerta para a gente verificar como é que a nossa rede social deve se posicionar dentro dessa lei, sabe? Eu mando para você, eu posso mandar para você o arquivo que tem todas as regras, mas como na nossa rede social a gente utiliza muito a nossa marca, se a gente utilizasse a marca do governo, né, o brasão do governo, que aí teria problemas. Mas eu mando já para você o manual das eleições. Não, é só para ser tranquilo. Então a gente continua usando o normal, publicando as nossas reuniões e as nossas ações, não é isso? Isso, só não pode dar Perfeito. do brasão do governo do estado, marca das setas. Tem que seguir como você deve. Não pode ter logo, não pode ter logo. Nossa, a nossa não tem problema. A nossa pode, mas a do governo não pode. Isso. Aí, com relação aos PINs, vieram 14. São 14 instituições, vieram 14. Ou seja, só veio PIN para titulares, tá? Aí, na verdade, eu vou, na próxima reunião que estivermos todos presenciais, ou eu vou entregando, esses PINs já ficam para os próximos anos. Com relação ao Júlio Violeta, especificamente, nós tivemos a ação em Macaíba, né, que eu fui convidado, fui lá representando o SEDEP, mas Leiliane teve ação e André também, né, representando o SEDEP, porque ao mesmo tempo aconteceram entrevistas. Leiliane quer falar como é que foi? André? Sim, vocês estão me ouvindo? Normal? Quer que eu vá para aí? Estamos sim. Mas eu vou falar daqui porque fica melhor. Então, nós fomos para os 60 anos de regulamentação da psicologia, né? Fazer a representação do SEDEP. Fizemos destaques lá, porque era um plenário onde só as pessoas convidadas que tinham direito à fala. E aí fizemos bastante conversas, articulações, divulgando o trabalho que a gente está fazendo entre os nossos pares mais próximos, né? E inicialmente foi essa a participação, né? Que a gente teve lá na Assembleia Legislativa. Mas calma, porque essa aí não foi do Júnior Violeta. Foi não. O do Júnior Violeta foi uma entrevista. Jovem Pan, foi? Na Jovem Pan, onde a gente, depois a Jovem Pan disponibilizou a entrevista falando sobre violência, como a gente identificar essas violências, a quem denunciar, momento bem importante para que a população possa entender, possa realmente, né, acionar os órgãos competentes que trabalham nessa temática da violência contra a pessoa idosa. Inclusive, os entrevistadores gostaram muito da entrevista, mandaram no meu privado, perguntaram se poderia disponibilizar
né? E aí eu estava fazendo a representação do conselho, e aí foi disponibilizada a entrevista, eu compartilhei no grupo também, aqui, para que todos pudessem ter acesso, não sei se todos viram a entrevista. Perfeito. Aí já aproveita, né? Então, você fala o informe do Conselho de Psicologia, né? Aí, o que foi esse evento, Leiliane? Só para informar as pessoas. Foi uma audiência pública. Foi uma audiência pública para alusiva aos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Perfeito. E aí foi você e André, né? E aí, André e a deputada Isolda foi que conduziu lá a audiência, né? Perfeito. Foi André... ótimo, muito bom. Foi muito bom. Acho que vou deixar o André falar um pouquinho aí. André, você também deu entrevista, não foi? No Ju e Violeta? Isso. Só para complementar, né? Teve uma entrevista ao vivo na TV Tropical, que, queira ou não queira, teve uma repercussão. Eu tive semana passada na Jovem Pan, e o programa quer que a gente volte a tocar nesse assunto da violência do idoso, para melhorar a comunicação perante a população. E também foram feitos 2 vídeos institucionais do SEDEP e 3 vídeos relacionados ao João Violeta. Só que essa demora de trâmite, de conseguir recursos, se pode, se não pode, saindo aqui da reunião, eu vou ver se eu consigo ainda fazer com que a gente utilize esses 2 vídeos institucionais falando do SEDEP como um todo. Aí eu tenho que sentar com você para lhe mostrar e a gente ver se a gente tem recursos nas setas para pagamento. Basicamente, o João Violeta teve também uma comunicação que Carmen colocou no grupo, no Instagram, para ser divulgado, né, do João Violeta. Vamos planejar no final do ano para que em 23 a gente tenha mais acesso e consiga atingir mais pessoas. Ok. Aí nós temos ainda como informe a questão, a participação de Tamires, né? A professora Tamires, nossa ex-presidente, aqui no IFRN, no 5º Fórum Norte Rio Grandense sobre Envelhecimento Ativo. Contou com a participação virtual do Dr. Antônio Costa, tá? O secretário nacional da pessoa idosa, né? Por que virtual? Porque ele já estava agendado para vir e recebeu uma semana antes a comunicação de que ele ia ser o homenageado dos deputados naquele prêmio Zilda Armes, né, de direitos humanos. Então, ele me justificou que tinha preocupação também, né, de talvez não conseguir chegar. E aquele ali é um espaço muito importante de atuação para ele. E aí ele fez a fala de forma virtual e Tamires falou sobre violação de direitos também, né? Algo que ela tem uma facilidade muito grande em falar, que ela vem trabalhando já há muito tempo. Tá? Então, encerramos o Junho Violeta dessa forma. Alguém mais quer colocar? Eurídice, as ações aí de Ceará Mirim. Alguém mais tem alguma outra ação que participamos? Eurídice, eu acho que caiu a conexão dela, mas também Ceará Mirim teve. Entrou aqui a conselheira Solange, do IFRN, conselheira suplente do IFRN. Seja bem-vinda, Solange. Carmen, quer falar? Teve alguma outra ação que eu não pontuei? Eu não recordo. Na minha análise já estão todas pontuadas aqui, Gustavo. Perfeito. O que a gente fez antes da eleição, desse período de defesa eleitoral, foi muita distribuição de estatuto, tá? Assembleia de Deus, alguns municípios solicitaram e a gente foi atendendo, né? Claro que não como eles queriam, vieram muito poucos, eu pedi ao Conselho Nacional, vieram pouquíssimos estatutos, e estatutos eu dava da seguinte forma: 50 estatutos por município.
mesmo que se pedisse 1.000 estatutos, como foi o caso da Igreja Evangélica, acho que foi a Assembleia de Deus, pediu 1.500 estatutos, eu disse, não tem condições, né? Então, oportunizei o máximo de 50, porque, salvo engano, vieram 180 só. Então, esses já foram distribuídos e na Casa da Cidadania ainda tem uns 150. Acho que foram distribuídos 200 e alguma coisa, 250, 230. E ainda tem 150 lá, mas alguns municípios, acho que o Ipanema pediu essa semana, e infelizmente a gente não pode dar por causa do defesa eleitoral, tá? É da mesma forma que tinha vindo do Ministério algumas publicações que para o Rio Grande do Norte encaminhar para quem participou do pacto de fiscalização das ILPIs, e outra publicação, né, 2 livros, e outro era sobre aquele que é um conselho atualizado. A gente entregou o que foi possível, mas a maioria continua nas setas, porque eu conversei com o Ícaro para a gente segurar, para a gente não ter problema. Estou visualizando também, a conselheira Kátia, né, que chegou aí. Pronto, Kátia, seja bem-vinda. Solange Kátia, Kátia, representante das setas, substituta, né, das setas, e Solange do IFRN. Bom, último ponto de pauta, antes da gente entrar nas atividades do grupo de trabalho, eu queria que Ícaro falasse um pouquinho como é que está essa atualização dos dados dos conselhos municipais. Pois bem, estava até falando com nossa estagiária Aline, né, que é quem está fazendo as ligações. Ela hoje está no Monza, porque está acontecendo a capacitação do Programa Auxílio Brasil, mas de lá ela está conseguindo continuar as ligações. Está surgindo muita dúvida, né, as pessoas perguntando se é um pacto novo, se é a assinatura de um novo pacto, porque não conseguiram, e aí uma dificuldade que eu encontrei ontem nas ligações que eu estava acompanhando com ela, é que as pessoas fizeram o curso do Pacto da Pessoa Idosa por fazer, assim, e não deram nenhum passo nesse sentido de criar conselhos. Tá dando para perceber que todos os contatos que estão lá estão desatualizados. Ontem ela ligava, já não era mais da mesma pessoa, e passava para uma outra pessoa, e, enfim, eu vi de ela ligar para 4 pessoas de um mesmo município e não conseguir as informações. Então, está uma dificuldade. Depois, eu até fiquei pensando se essas ligações não teriam que ser distribuídas para nós do Conselho, para que a gente tentasse fazer uma conversa. Eu participei da ligação, falei com o Campo Grande e falei com a gestora. Ela colocou as dificuldades e eu coloquei o SEDEC à disposição do município para dar suporte para a criação do conselho, no que precisar, no debate com a Câmara Municipal, enfim, nas estratégias que forem possíveis. Mas está tendo essa dificuldade, mas o que está sendo possível está sendo atualizado. Acredito que até sexta-feira, Gustavo, ela já manda para você. Ela disse que compartilhou com você no e-mail para você ir acompanhando, né? Ela está classificando lá os que ela está conseguindo atualizar e os que ela não está conseguindo contato. Mas aí eu separei o dia de amanhã para também dar um reforço e uma ajuda a ela para ver se até sexta-feira a gente consegue 100% atualizar aquela lista que você nos enviou. Ela tem falado comigo diariamente, já falou hoje de novo. E eu acho que essa ação é uma ação, acho que vai ser muito importante para a gente estreitar os laços, né, com os municípios. Dona Eurídice. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos. Eu queria só dizer que o Júnior Violeta, a gente participou na 87 FM e fizemos uma palestra na Câmara Municipal em Ceará-Mirim. Entendeu? Perfeito, obrigado, viu, dona Eurídice? Eu tenho perguntado isso mesmo. Eu queria pedir a vocês para abrirem as câmeras agora, para a gente fazer um registro já.
antes de passar. Não sei se Solange pode, o Ilclane, Michel geralmente não pode. Vamos tirar. Pode, que coisa boa. Pode, ó. Canindé, Solange e Ilclane. Podem abrir a câmera ou não? Carmen, que coisa boa, ó. Peraí, de novo que o Ilclane abriu. X. Foi? Foi. Carmen tirou também? Não, amigo, manda para mim. Vou colocar lá no grupo, tá? Perfeito, envia. Eu não tirei aqui, não. Você envia para a gente postar? Acho que já foi, né? Acho que já desceu. Dona Euridice, abaixa a mãozinha. É só iniciar aqui a discussão para ir realmente pegar meu filho na escola. Tá? Eu queria só pedir uma questão de ordem. Eu vou ter que me ausentar umas 10h30, umas 10h15, que eu tenho uma consulta às 10h30, tá bom? Perfeito, perfeito. Eu queria comunicar a todos, tá? Bom, alguns convidados têm algum informe. Bom, então, se ninguém tem informe, vamos para as demandas aqui do grupo de trabalho. Gente, com relação à matriz do plano, eu acho que ela está redondinha, tá? Com que a gente... sem problema, Solange. Com que a gente vem propondo. A ideia de alguns profissionais das setas é exatamente para fazer esse diagnóstico situacional da pessoa idosa. E aí, população idosa nos municípios, enfim, tudo isso que está destacado aqui. Águida vai apresentar com Carmen, né? E todos vocês vão... Kátia também está aí nas setas, vai estar conduzindo com Águida e Carmen, mas, de fato, eu só queria colocar isso, que o que eu fiquei mais inquieto, na verdade, positivamente, tá? Mas com relação aos instrumentos, ao instrumento da gestão municipal e ao instrumento do controle social. O instrumento do controle social, eu acho que ele está mais fechadinho, tá? O instrumento da gestão municipal, o que eu observo nele, e aí Carmen vai apresentar aí. Carmen, você tem como apresentar? A minha questão e minha inquietação é que ela tem um detalhamento maior, específico para assistência social, tá? Não é tão grande, mas ele é um pouquinho maior. Vem com questionamentos para você rapidamente ali colocar um sim ou não, ou um xizinho, né? Se há oferta de serviços socioassistenciais, de proteção básica e tudo mais. Quando a gente passa para esporte e lazer, educação, eu não estou vendo mais nem saúde. Saúde tem? Aí a gente não tem esse detalhamento, fica uma coisa solta. Aí eu queria perguntar a André e a Canindé, por exemplo, se no esporte não tem uma possibilidade de detalhamento maior com relação a essas ações, ou não, porque não há uma obrigatoriedade como há, por exemplo, na assistência social. E a outra questão, que eu já emendo, que talvez Kátia e Águida consigam responder, é porque não tem a política da saúde. É porque ela está junto da social. É isso, gente? Oi, gente. Posso falar? Todos teus.
Pronto. Bom dia a todo mundo, né? Com relação à questão das políticas, eu coloquei da assistência, né? E da saúde, educação, da saúde, educação, cultura e lazer, e a questão da saúde eu coloquei, né? Não sei se vocês viram o instrumental já com as alterações que vocês fizeram na última reunião. Eu coloquei serviço de saúde e atenção básica especializado voltado à pessoa idosa. E, assim, nós passamos a semana com o instrumental no grupo, justamente para fazer essas possíveis alterações, né? Se alguém tinha alguma coisa para mudar ou não, e ninguém colocou, mas, assim, o instrumental está aberto para vocês fazerem mudança, certo? Como a minha área de atuação é assistência, e acho que foi a Márcia, eu não lembro quem foi na última reunião que falou sobre a questão da saúde, né? Que tinha a descrição mais detalhada. Eu vou ter que ir, porque ele está com... Eu não sei se foi Márcia ou outra pessoa, alguém da saúde, que falou aí, eu coloquei, né? Fiz as alterações conforme Kátia também solicitou, as anotações que eu fiz durante a reunião, aí fui colocando, né? Inclusive, eu criei tipo um quadrinho logo no início, né? Seria os dados socioeconômicos. Não sei se seria esse termo mesmo, né? Eu detalhei ele em duas partes, né? Os dados socioeconômicos do município e as ações desenvolvidas / planejadas. E eu ainda faço uma sugestão no final dos dois instrumentais, da gente colocar quem é o município e a data que ele está respondendo esse questionário e o nome e cargo do responsável pelas informações. Se é o gestor, se é o técnico, né? O nome e o cargo dessa pessoa. Tanto no instrumental da gestão, quanto no instrumental do controle social. Certo? Mas vocês fiquem à vontade para fazer as alterações que forem necessárias. Águida, eu só senti falta aí no início do questionário aí, desse instrumental, a gente não colocou que as respostas eram de múltipla escolha. Para que as pessoas achem que não precisa marcar só uma questão. Isso, mas tem situações que eles têm que estender, têm que mostrar, né? Então, não, assim, mas, por exemplo, aqui, olha, que ações são realizadas pelo município com relação às atividades de prevenção às violações do direito da pessoa idosa, entendeu? Pode ter vários pontos a marcar, não significa que seja só um, por isso eu estou falando de múltipla escolha, entendeu? Não, isso aí está ok, mas acho que Gustavo está fazendo um destaque em relação à saúde. Não, eu estou entendendo, mas, por exemplo, nessa primeira questão aí, nós colocamos serviço de saúde voltados para a pessoa idosa, se o município tem ou não. Entendeu? Então, assim, tem serviços de saúde e atenção básica, se tem ou não, voltados para a pessoa idosa. Então, acho que tem várias situações que a gente colocou, sim, a saúde. E esporte e lazer, que a gente não exemplificou, mas o André está aqui querendo falar que ações na área de esporte e lazer futuro o município executa, porque como nós conhecemos um pouco dos municípios, se pensar na Grande Natal ou em Natal, a gente sabe que pode ter algumas áreas mais que tem mais atividade na área de esporte e lazer. Já quando a gente chega nos municípios, nós não vemos uma secretaria de esporte assim tão ativa com a pessoa idosa. Exatamente. Foi por isso que ficou só uma lacuna aí, mas o André está aqui para contribuir com mais opções. A gente vê muito essa questão do esporte e lazer nas unidades de serviço de convivência, né? Fortalecimento. Exatamente, porque na educação tem. Ele vai falar aqui. Não, Gustavo e demais conselheiros, eu e Canidé tivemos a reunião com a professora Márcia, a secretária de Junta da Educação, e tanto ela com a equipe dela, como a nossa equipe, a gente está finalizando um material para que acrescente, principalmente nessa parte de esporte, lazer e educação. Até mandei uma mensagem no privado para a Águida, do WhatsApp, para que a gente junte e faça esse material crescer junto. Ok? Mas pode deixar que essa demanda de municípios, ou o que acontece de política voltada ligada ao esporte e lazer, o mais breve possível passar para vocês. Certo. Agora que eu vi, viu, sua mensagem. Tem muita coisa, não, mas é o mais breve possível.
Era para ter bem mais, né? Vamos dizer, vai entrar junto com a área de vamos agora nisso, junto a minha preocupação, gente, é que será que quanto tempo, até quando eles vão ter, qual é o prazo, né? Tanto que eu lá no início do instrumental, eu até coloco assim, que esse... Deixa eu olhar aqui pelo meu. Que até coloco assim, se o gestor municipal, né, como forma de subsidiar a elaboração do plano, eu queria fazer uma correção. Eu botei de atendimento à pessoa idosa, só que é da pessoa idosa do RN, né? Eu errei, tá bom? É da pessoa idosa do RN, eu tinha colocado de atendimento. Mecanismo imprescindível na formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas para esse segmento etário. Faz-se necessário o preenchimento deste formulário pelos municípios, considerados parceiros importantes desse processo. Informamos que o prazo para o retorno das informações solicitadas será até o dia qual? Porque, assim, eu estou com medo da gente solicitar muita informação, eles não terem tempo hábil para responder, e vocês também, enquanto setas, será que vai dar tempo de sistematizar tudo? Né? Porque na última reunião ficou acertado e falaria, no início das oficinas, né? Falaria sobre o que é a política da pessoa idosa, na política estadual, depois falaria sobre o que é o plano em si, né? Para poder ir um pouco desse diagnóstico. Aí eu não sei se a CETAS vai ter tempo hábil para sistematizar tudo isso. Até porque a gente já está praticamente em agosto, né? Exatamente, né? Então, daqui a 2 semanas, um mês encerra. Será que realmente essas oficinas vão acontecer em agosto ou setembro? Eu acho que, se for implementar esses instrumentais, provavelmente, assim, se o município tiver uma organização técnica, né, talvez eles em uma semana respondam. E, assim, vai para todos os municípios, vai se loco em todos os municípios, vai mandar o formulário para o gestor. Porque, assim, a ideia é conselho e gestão, né? Não, o que eu estou falando é uma coisa é o tempo de você ir logo. Outra coisa é o tempo de você mandar o formulário por e-mail, né? E o município... Não, mas pelo que eu entendi, vai ser primeiro encaminhado o formulário, né? Eles vão preencher, pelo menos foi pelo meu entendimento, né? Envia o formulário, seja e-mail, seja como for, né? Envia, eles respondem, aí é retornado para a CETAS sistematiza, não é isso, Ícaro, mais ou menos assim? Sistematiza os dados, né? E se começa, através do cronograma que vocês iriam informar, né? Já o início das oficinas, pelo que eu entendi é isso. Né? Não, é que a gente estava discutindo aqui, Águia, como é que tinha sido pensado essa forma de repassar para os municípios, né? E eu tinha compreendido que seria da seguinte forma: a gente iria disponibilizar para os municípios, por meio da Secretaria de Assistência, junto aos conselhos municipais, para responderem esse instrumental, e eles iriam, e até eu tenho perguntado, data evolutiva para a Secretaria, eles apresentam lá na reunião territorial, né, em cada território, cada município leva o seu questionário. Foi assim que eu tenho compreendido. Sim. Aí será que vai dar tempo de, na oficina, se tiver 30 municípios, os 30 municípios apresentarem esse diagnóstico dele? Eu tinha entendido que não apresentariam, mas seria um direcionamento para as discussões que vão ter nos grupos. Ótimo. Não sei se eu compreendi da forma correta, Carmen, pelo amor de Deus, socorro aí. Eu tinha entendido. Eu estou compreendendo da mesma sua forma, Ícaro. Foi por isso que quando a Água estava falando de mandar, esperar, eu estava também sem entender, porque eu tinha entendido que o conselho ia aos territórios. É por isso a minha fala, tem de montar esse cronograma, né? Que Gustavo está falando, gente. Tá. Escutei não. Não, o conselho vai para os territórios, sim. Mas é uma reunião do território. E esses conselheiros, as gestões, né, vão nos levar essa informação, vão nos trazer, vai subsidiar a fala dessas pessoas, tá? Então, essas pessoas vão ler, porque qual era o nosso medo? O nosso medo inicial era que só fossem pessoas da assistência social. E a conversa
das outras secretarias ficaria muito distante. Como é que eu vou falar sobre educação se eu não entendo nada do que a educação fala? E aí por diante. Aí é essa a minha preocupação quando eu falo do instrumento, perguntando a André e a Canindé se, por exemplo, tem alguma política proposta para esporte e lazer, tem alguma política. O que a gente vê na saúde? Mirella poderia auxiliar nisso. O que a gente vê na saúde do idoso? Que é importante, porque da forma que está aberto, está muito aberto, assim, para eles dizerem se há alguma coisa ou não relacionada à área. Né? Como ficou a da assistência social, que a maioria aqui tem a propriedade maior em falar, ficou mais claro, mais fácil. Eu vou entender. Eu estou falando aqui de CREAS, eu estou falando de CRAS, eu estou falando de LPI. E aí era só nesse sentido, Águida, que eu acho que poderia ficar mais amarrado se os conselheiros e os representantes das outras secretarias pudessem contribuir. É isso. Pronto. Mas com relação ao instrumental, tanto da gestão quanto do controle social, vocês acham que está ok? Que André vai fazer as alterações na área de esporte e lazer, né, educação. Aí eu acrescentei aqui o município, a data que ele está respondendo, o nome e cargo do responsável pelas informações, que eu acho que é importante a gente saber quem está respondendo isso, né? Só, Agda, é bom ter essa conexão com a pessoa que vai responder, porque a gente teve experiência agora no esporte com os 167 municípios para responder um questionário do Instituto de Inteligência, que sem isso, esse pessoal não vai ter recurso federal, nem nada, é nova lei do esporte, e era implorando, se ajoelhando, pedindo pelo amor de Deus, e ainda tem municípios que não respondem, tá entendendo? A gente vai na cidade, conversa com a pessoa, não pode deixar, e não responde. É um fluxo. É uma pena, né? É uma pena que eles não veem a importância de construir uma política pública, né? Que eles acham que só é questão de gestão, né? O conselho não se envolve, às vezes o conselho se envolve, mas a gestão não se envolve, né? Acho que as pessoas ainda não estão assim se sentindo, né? Se apropriando daquilo, da coisa pública, né? É verdade. É muito complicado, as pessoas ainda adoram utilizar uma gestão de antigamente, né, do mandar por receber. Quando é dada a oportunidade de se construir uma política, as pessoas não... Tem gestores que imediatamente, né, são mais atualizados. Mas, enfim, essa é a luta do dia a dia, faz parte. Verdade. Eu acho que a gente tem que conversar com Camomila e com Mirella para a mesma coisa acontecer com a saúde. E a própria educação, André, que você consiga falar com as duas subsecretarias que estão envolvidas no plano. Tá? Eu acho que é a subsecretaria da SUEJA, que é da EJA, e tem uma outra que também está, que eu não estou recordando o nome dela agora. Eu acho importante envolver principalmente a educação, assim, que a educação não, principalmente a saúde, que tem mais coisas direcionadas, né, mais ações direcionadas, programas, projetos direcionados à pessoa idosa. Mas as outras também, se tiver alguma possibilidade de também incluir aí questões relacionadas, Geni e Margarete, relacionadas à segurança, embora a gente saiba que a segurança está muito mais a nível estadual, né? É diferente no nível municipal, mas se tiver alguma ação, programa ou projeto, enfim, que possa subsidiar esse gestor para que ele possa responder com mais facilidade, eu acho que seria legal.
Candidato, deixa só o candidato complementar, ele acabou de levantar a mão. Por favor. Fale. Pode? Deve. Não, bom dia novamente. Sobre essa questão relacionada que o André iniciou, eu quero colocar aqui para o grupo, né, para o conselho e também para o grupo de trabalho, que nós tivemos uma reunião recentemente, eu acredito que logo 8, 10 dias após a posse do grupo de trabalho, eu tive uma reunião, solicitei uma reunião com a professora Márcia Gugel, com a presença do nosso André Tavares, e discutimos que a Secretaria de Educação, da Cultura, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, ela não poderia, pela sua principiologia, utilizar um comportamento e ter uma conduta fracionada. Nós somos um todo, nós somos um órgão que tem a parte da educação, que tem a parte do esporte, que tem a parte da cultura. E disse no diálogo com a professora o que tenho repetido constantemente no debate, né? Nós precisamos respeitar a Constituição Federal, nós precisamos respeitar os pactos, os acordos aos quais nós estamos submetidos por força da legislação, no sentido de que nós precisamos apresentar uma proposta para a política estadual uniforme do ponto de vista do compromisso, da educação, da cultura e do esporte, né? Então, Gustavo, nós, esses últimos 10 dias, nós tivemos uma série de atividades, uma série de discussões, que não foi possível a gente retomar esse diálogo para apresentar uma proposta em nome da Secretaria de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, também com a Fundação José Augusto, né? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para colocar que o nosso entendimento é que, relacionado à política da cultura, do esporte e da educação, nós precisamos entregar uma contribuição elaborada com essa diversão. Nós não somos ilha no esporte, a cultura, a Fundação Zé Augusto, ela não é uma ilha e nem a educação estrito sensu é uma ilha. Isso seria um contrassenso a uma construção coletiva e a uma contribuição política nessas áreas das políticas públicas que nós estamos trabalhando. Então, eu quero aqui colocar de forma muito objetiva, de forma muito clara, e nós vamos, essa semana, dialogar também com a professora Márcia, no sentido de que a gente incorpore essa prática e apresentar nos colegiados essa contribuição de forma coletiva. Ok, Gustavo? Ok, Canindé, eu concordo com você, eu não discordo, não. A minha única questão é o seguinte, é que são áreas diferentes. A Constituição do Estado colocou junto por questões enfim, que a governadora deve saber melhor do que a gente, mas a gente só tem 2 meses mais, né? A gente está acabando agora julho e a gente tem até setembro para dar conta de um plano, e se a gente não consegue construir um instrumento, e eu entendo o que você colocou, e eu acho ótimo, é maravilhoso se vocês conseguirem dessa forma, né? A uniformidade no diálogo e tudo mais. Mas eu fico imaginando que talvez você e André, que são experts, né, na questão do esporte, porque é o fazer de vocês, eu não sei até que ponto vocês conseguirão se aprofundar, por exemplo, na questão da EJA, né? Porque tem uma legislação própria, enfim, né? Ou entender o que a secretaria faz relacionada à pessoa idosa. Pode ser que tenha ações específicas. Então, a minha inquietação é só essa. De onde vem? Se é Gleide, que já foi conselheira do SEDEP por muito tempo,
que vai vir da Fundação José Augusto participar e trazer todas, se é Canindé, para a gente, depende. Agora, tem que andar o que não está andando, entendeu? Porque a gente já tem aí um mês, praticamente, e a gente não está tá andando, desculpa, está andando, mas está andando mais o pessoal da assistência conduzindo. E aí a gente precisa que todos conduzam, ou então digam, por exemplo, a segurança. Margarete diga, Gustavo, é porque não tem nada ligado a isso, a essa área. Aí a gente vai entender. É só isso que eu queria colocar. Concordo com você plenamente, Gustavo, e dou os parabéns se você conseguir. Pode falar. Gustavo, só para complementar o que você está colocando, está correto. O grande problema que nós, no diálogo que nós tivemos logo após a posse do grupo de trabalho com a professora Márcia, é exatamente isso. Por quê? Porque a visão compartimentada, descontextualizada, ela leva a uma política de criação de gavetas e de nichos, que é meu e que é seu e que é de outra pessoa. E esse modelo nós temos sentido que atrapalha demasiadamente. Por quê? Porque esse debate da questão da educação, da cultura do esporte, ele está integrado nessa política da trans e da interdisciplinaridade. A sua preocupação está corretíssima do ponto de vista do tempo. Claro que os parceiros da Fundação José Augusto, e claro que essa questão da educação, que eu não sei se seria necessariamente EJA, né? Eu acho que está mais no traço da educação permanente ao longo da vida, né? Porque a educação de jovens e adultos ela tem uma outra dimensão, ela cumpre um outro papel legal, um outro papel de formação, né? Mas a ideia é essa, é de construir, de apresentar algo que ajude na estruturação da política pública da pessoa idosa. Você está correto nessa compreensão e a pressa vai nos levar também a apresentar isso, ok? Ok, compreendido. E René Descartes, aí a departamentalização, a gente, infelizmente, Canindé, depois de Descartes, a gente aprendeu as caixinhas. Então, eu só falo em português, você só fala em matemática e um não conversa com o outro. Mas a sua ideia é ótima e vamos botar ela em prática, se Deus quiser. Águida, pode continuar. Gente, eu queria fazer uma sugestão, já que a CETAS está nessa sistematização para fechar direitinho o instrumental, poderia ver junto à Secretaria de Segurança e a CERIG, né, as outras secretarias, o que a gente colocar na parte da gestão, né? Porque, por exemplo, o Canindé fez uma observação muito importante, né? A cultura, a educação, cultura, esporte e lazer, elas devem estar juntas. Só que nas secretarias municipais, os municípios são diferentes. Tem a secretaria só de educação e cultura, tem a secretaria, né, específica de esporte e lazer, né? Mas muitas vezes a gente não vê essas ações, né, juntas, né? Tudo numa coisa só. Mas, assim, com relação a sistematização para poder descrever que atividades esses municípios executam, eu gostaria que, por exemplo, Ícaro visse junto ao esporte e lazer com o André, né, como seria a descrição, né, para a gente colocar, junto à SESED, como seria a descrição, entendeu? Porque o instrumental já está pronto, só falta pontuar essas coisinhas de marcação das atividades direitinho. Que aí eu acho que a articulação ficaria mais rápida. Né? Porque, assim, dentro do possível, eu sistematizei junto com Kátia, né? Nós colocamos, a gente foi trocando as ideias e eu fui sistematizando, mas acho que a CETAS, como ela está responsável em puxar, né, a questão do plano em si, né? Então, acho que era só ver junto às secretarias como seriam as descrições para os municípios marcarem. Porque eu creio, assim, que quando a gente enviar para um município, a gente vai encaminhar para o prefeito, para que ele possa responder todo esse questionário, porque, assim, a gente vai mandar para cada secretaria? Não tem como, né? Então, acho que seria um gestor maior respondendo tudo isso, nessas marcações. Ele vai saber, junto ao secretário de Segurança Pública, a Secretaria de Assistência, Saúde,
a secretaria, alguma fundação de cultura que tenha no município, entendeu? Porque às vezes você não tem a secretaria de cultura, que é educação e cultura, mas quem desenvolve a cultura no município é uma fundação ou uma associação, né? Então, a gente também tem essas peculiaridades de cada município. Ícaro? André. Só 30 segundos aqui, Gustavo. Só para falar, a nossa experiência no esporte era através do coordenador de educação física ou do secretário municipal. Se a gente mandar isso para o gestor, o prefeito, ele não responde, né? Se tiver um chefe de gabinete muito proativo, ele vai replicar, mas se não... Então, mandaria para várias secretarias? Não, a gente mandou... No município que tem secretário de esporte, a gente mandou direto para ele. Se não tem secretário, manda para o coordenador de esporte. Tem município que não tem coordenador e tem secretário. Está entendendo? A Águida é secretário ou secretária da assistência social. Mas a minha preocupação, gente, é quem vai responder esse questionário. Porque uma pessoa vai responder esse questionário e retornar para a CETAS e para o conselho, não é assim? Não, é o seguinte, é para assistência social, e a assistência faz a articulação com as outras secretarias. Eu acho que é isso, Gustavo. Eu acho que é enviar para o secretário municipal de assistência social e aí ele ficar responsável de sentar, de reunir, né? Nos municípios que tem conselho, essa articulação também ser somada com o conselho municipal para que eles se integrem, conheçam, tenham conhecimento desse movimento que está sendo feito para a construção e elaboração do plano. Mas eu acho que essa articulação fica a partir das secretarias municipais de assistência social, e se for a maior parte, eu acredito que acho que até na totalidade o conselho seja vinculado às secretarias municipais de assistência social. E outra coisa, o prazo. Qual seria o prazo que os municípios terão para poder responder esse formulário e retomar, né? Um prazo curto, um prazo de no máximo 15 dias. Eu acho muito. É muito, presidente. Gustavo, só um minutinho. 7 dias. Eu queria, se possível, que nós colocássemos esse instrumental aqui, porque talvez, a gente olhando esse instrumental, os conselheiros aqui já possam ter até alguma ideia do que acrescentar, porque eu estou preocupada da demora desse instrumental fechar. Como a Agda falou, que a gente aqui fica responsável por ficar ligando para esporte, para lazer, para perguntar. E eu queria colocar ele aqui, para que a gente fosse lendo em cada ponto aqui, vendo uma possível falha, assim, do que poderia ser acrescentado. Se a gente já ia vendo, porque a gente leu, mas não leu em conjunto. Então, ele ficou disponível no grupo, né? Mesmo disponível no grupo, mas a gente pode não ter lido em conjunto, para que a gente possa entender o que está faltando, entendeu? E o que a gente pensou, quem fez o que pensou, e a gente vai colocando, e pode até já ir já tendo ideias, porque eu estou vendo que, se for... minha preocupação é demorar muito para esse instrumental fechar. Ainda passar 15 dias para ir para o município para fechar, e a gente sabe, como o André falou, talvez ainda não feche 15 dias. Então, a gente vai entrar em setembro, em um mês bem complexo, né? Para fechar esse instrumental e para dar andamento, que não é fácil aqui, entendeu? E outra coisa, eu fico preocupada, por exemplo, um território como somos em 10 territórios. Vamos lá, o Alto Oeste, são 30 municípios. Quem são os gestores que vai reunir esses 30 municípios para dar uma resposta no dia que a gente for? Entendeu? Então, assim, é um monte de perguntas que precisamos responder. Não tem esses questionários ir para o município, porque se a gente está pensando em fazer em 10 territórios, está contando que vai os 30 municípios, por exemplo, do Alto Oeste, com uma resposta que contempla os 30, não vamos conseguir isso. Então, como é que a gente vai, né, conseguir essa resposta nesse dia? Esse gestor vai ter essa articulação, todas as políticas lá na ponta? Então, assim, são perguntas que bem complexas assim, para a gente responder. Qual é o prazo desse plano? 4 anos? Qual é o prazo que nós temos? Para que as pessoas já possam estabelecer metas. Né? Porque a meta é estabelecer em 2 anos, uma meta é 4 anos, que é a meta do PPA, né?
Outra meta é 10 anos. Então, assim, é tudo a questão de a gente estabelecer metas. Eu tenho 10 idosos no município, daqui a 4 anos eu vou ter 50. E aí vai, né? Então, com essa estimativa. Né? Então, assim, era bom que a gente começasse a ver esse instrumental aqui, lendo assim, a gente aqui lendo, e vendo já o que faltava, se a gente consegue contribuir de alguma forma. E acelerar o processo, né? Canideta, André, assim, as pessoas, tá você que entende muito bem de esporte e lazer, para que a gente veja se a gente pode contribuir de alguma forma. Porque nós sabemos que não temos as políticas públicas hoje plantadas no município. Por exemplo, nós perguntarmos aqui quem tem EJA para o idoso, especificamente a pessoa idosa no município, eu acho que não tem nenhum município que tenha, voltado para a pessoa idosa. Então, se a gente quer implantar, vai partir da gestão aqui. Né? Vai partir da gestão do município implantar essa EJA. Então, aqui vai partir daqui da central, porque eu acho que os municípios não têm. Então, perguntar para o município lá de Tenente Ananias, se ele tem uma turma de EJA voltada para pessoa idosa, não vai ter. Pode ter um idoso matriculado na EJA. Mas não é uma política voltada para ele. Então, assim, a gente precisa pensar se essa já vai implantar daqui para lá ou que a gente está perguntando de lá para cá. São duas coisas diferentes. Pronto, a gente depois possível ver esse instrumental. E a minha preocupação é assim, no dia da oficina, a gente tem que focar na construção do plano, né? Então, tem que ser coisas bem objetivas. A metodologia, acho que a gente precisa aprimorar, sabe? Para poder ficar uma coisa fechada e ter assim, uma fala alinhada, tudo direitinho, porque, assim, eu não sei, provavelmente eu vou ficar só na região metropolitana, né, digamos, mas quem vai lá para o interior, lá para o Alto Oeste, para os outros municípios, vai ter que ter a mesma fala, né, então, essa é a minha preocupação também, porque senão vai ficar confuso. A gente vai construir na região metropolitana uma proposta, quando chegar lá no interior, talvez não esteja muito alinhada, aí já aborda de outra forma, né? Eu acho que a gente tem que pensar bem direitinho na metodologia. E eu queria, assim, muito que todos os componentes do grupo de trabalho olhassem com mais atenção para os formulários e também para a matriz, né? Veja com mais detalhes esse instrumental da parte municipal, para ver se, como a Kátia colocou, se falta alguma coisa, se precisa suprimir alguma coisa, se coloca de outra forma, entendeu? Para a gente poder acelerar o processo, encaminhar esse questionário, esses 2 questionários, e eles já começaram a retornar para a gente o mais rápido possível, porque quem vai sistematizar isso é as setas, né? Junto com o conselho, né? Com a representação do conselho. Então, o grupo de trabalho, ele tem vários membros, né? Vários órgãos governamentais e não governamentais, mas quem vai sistematizar é as setas. Então, quem é esse grupo que vai sistematizar isso, né? O mais rápido possível. E com relação à metodologia, fechar direitinho esse cronograma já para começar os trabalhos. E que apoio o grupo vai ter para a execução desse processo do levantamento de propostas para o plano. Qual vai ser as condições objetivas que serão disponibilizadas? Por exemplo, o pessoal que vai para o interior quer fazer vários municípios, né? Várias cidades polo. Qual é a estrutura que se vai ter de carro, de local para ficar, para dormir, entendeu? Essas coisas também. A gente tem que pontuar também isso. Porque às vezes a gente constrói só o plano, só os instrumentais, e depois, como se vai fazer essa situação, né? Vai se colocar em prática, fica em segundo plano. Águida, mas com relação a essa metodologia, ela já começou a ser pensada. Quem vai, os municípios vão no mesmo dia. A gente colocou, acho que Ícaro já colocou isso, não começar antes das 9 horas da manhã. Não foi, Ícaro? Mas o cronograma que eu falo não é só das oficinas, não, viu? O nosso cronograma começa do momento da elaboração dessa estrutura que a gente está levantando, né? Quer dizer, das reuniões, de planejamento, da montagem dos instrumentais, da elaboração da proposta do
da matriz, né? Ele começa, o cronograma de atividade começa desde dessa construção, né? Por exemplo, desde o momento que foi dado posse, né? Aí começa a correr o tempo do processo, da construção do processo, do plano. Não, isso eu entendi, mas é porque, assim, eu não estou entendendo da prática, por exemplo, da diária, dessas coisas, é para a gente, é isso que você está falando? Porque, assim, por exemplo, vocês conselheiros irão junto com as setas, entendeu? Quem é que vai ficar responsável pelas oficinas? Vai ser o próprio grupo de trabalho? Sim, né? Ou mas vai ser isso também a setas gente quem já vai? passou, isso a gente também já pensou, isso a gente também já, eu acho que a gente já externalizou, não? Que todos que possam receber diária. Por exemplo, qualquer servidor público poderá ir, tá? Aí a gente conversou, por exemplo, Carmen, ela até colocou na reunião passada que a região próxima a Mossoró, principalmente Mossoró, que ela estaria disponível, né? Eu, Ícaro, aí no caso, a gente só ficou de ver... Gustavo, acho que o que falta é a gente colocar isso num quadrozinho. No papel. Exatamente. Quem irá para as oficinas, né, nos locais, desses 10 municípios, entendeu? Pronto. Aí a gente está dependendo de quê? Fechar esse instrumento. Porque eu e Ícaro já sentamos, já fizemos por 2 vezes a questão das datas. Já fechamos assim, as datas, porque vai depender disso, das datas, para que todos vocês possam se disponibilizar, né? Aí qual é o problema? A gente fecha uma data, não colocou em público, mas já tínhamos fechado. Ela era de junho, né? Já não ia dar tempo porque precisava, foi para julho. E agora a gente já botou para agosto, só que a gente não fechou as datas de agosto. Exatamente. Entende? Porque se não fechar esse instrumento, algumas coisas para trás a gente não tem condições. Mas eu entendo o que você falou e já estou anotando aqui no registro para a gente poder fazer. Eu acho que o que está faltando para o instrumental da gestão, a própria CETAS poderia ver o que destaca ainda, entendeu? Com relação à segurança pública, entendeu? Os itenzinhos que faltam colocar. Tem uma colega que é da saúde do idoso, né? Já poderia especificar direitinho lá no formulário. Esse formulário, gente, ele está no grupo. Ele pode ser mexido aí à vontade, viu? Eu concordo. Vou passar aqui a fala para Ícaro, depois para Canindé, que eu estou vendo as mãozinhas levantadas. Eu concordo, só que eu acho que é meio um pouco utópico a gente deixar que as setas façam. Se a gente tem pessoas representantes de todas as secretarias, entende? Eu acho que as secretarias, como você falou, é que tinha que se Exatamente. Mas alguém não vai sistematizar? Quem é esse alguém que vai sistematizar esse instrumental e vai articular junto aos municípios, entendeu? É isso. A minha preocupação é essa. Como é a CETAS que está puxando, então poderia os membros do grupo de trabalho fariam as alterações, fecharia para a Ícaro, a Ícaro ia lá, mostrava o geral como está e pronto, encaminhar para os municípios. Águida, André, Gustavo, foi lido. André também. Já foi lido esse instrumento. Já foi lido esse instrumental na outra reunião, tá certo? Não foi? Foi. Pronto. Aí foi feitas as alterações, não foi? Foi. Aí hoje está surgindo mais alterações. Para sugestões. Mais sugestões, né? Mais sugestões para alterar o instrumental. Então, a nossa sugestão aqui, estava conversando eu, Ícaro e André. Pronto. Quem está querendo fazer mais sugestões, né? Canindé e André está dizendo que se compromete a sistematizar essas novas sugestões e nos mandar até terça-feira. Então, nós apresentaríamos e fechávamos o plano, porque a parte que está aqui já não está aprovada? Está aprovada. Só quem está fazendo sugestões são eles 3. Aprovada com ressalvas. Sim, mas só quem está esperando fazer, só quem está sugerindo fazer algumas mudanças, algumas sugestões a acrescentar. Não é na política de educação, esporte e lazer? Não, eles sim, mas entenda.
Por exemplo, Mirela, eu não sei se ainda está aqui. Se ela poderia se posicionar. Eu acho que tem que ter uma... Não tem sequer saúde no instrumento. Tem sim. É por isso que a Anne fez umas correções na última reunião. É por isso que eu estava querendo, como eu não participei da última reunião, era por isso que eu estava querendo descer aí para mostrar que tem sim. Tem. Que vocês pudessem ver e saber se precisa acrescentar mais alguma coisa. Pronto, então eu acho que por favor, a Carmen está apresentando. Carmen, desça aí, por favor. Então, sim, se for o caso, como o André disse, até terça-feira ele sistematiza a parte da educação, esporte e lazer. Lá embaixo, Carmen, também lá ficar embaixo. para a Mirela fazer isso até terça-feira, entendeu? Mirela está aí, ela está cantor de saúde do idoso. Olha aí, ó. Suba um pouquinho, Carmen, por favor. Está aqui, ó. Oferta, programas e projetos na área da educação, serviços de saúde e atenção especializada voltados para a pessoa idosa, serviços de saúde voltados à pessoa idosa, realização de eventos alusivos, prevenção de violência de direitos da pessoa idosa, entendeu? Tem aqui duas questões, embaixo para especificar. Eventos, não é evento, não. E saúde está repetida, é só apagar a parte de baixo. Então, tem saúde e atenção à pessoa idosa voltadas para violação dos direitos, né? Para atendimento, aliás, violação de direitos. Bem, ou então tiraria violação de direito e atenção à pessoa idosa. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente está abrindo até terça-feira para educação e para esporte e lazer, a gente abre para saúde e fica tudo até terça-feira, para a gente ver se a gente fecha terça-feira. Ela está combinando. Mirela. Combinado. Então, Mirela está dizendo ok. André também foi quem sugeriu terça-feira, foi André. Aí, Canidé concorda? Margareta pediu a fala. Acho que é Margareta. E Margareta está querendo falar, né? Então, pronto, essa é a nossa sugestão aqui, de Ícaro, eu e André. Fechado, Margareta. Está fechado seu microfone. A propósito da questão, bom dia primeiro para todos. A respeito da questão da segurança pública, é uma constante, entendeu? É uma constante a prevenção da violência contra a pessoa idosa. Aqui, inclusive, a Águida disse violência, mas infelizmente é o nosso dia a dia. E nós estamos vendo lá na Codinha, hoje eu não estou aqui porque o atendimento atrapalha um pouco, nós estamos vendo lá na Codinha como resumir isso aí no projeto, certo? Uhum. E outra coisa também, com relação à ida para o interior do estado, na verdade, quem vai, no caso, quando houver o cronograma, quem vai é Graça, não sou eu, é Graça, porque como a equipe é pequena, eu preciso estar lá, ela não pode sair as duas, então ela vai e eu fico, então, entendeu? Então vai ser assim. Eu estava só ouvindo as falas, queria fazer só essas duas colocações. E nós estamos trabalhando lá como é que eu quero dizer, como resumir a questão do nosso trabalho e informar que irá participar das viagens, se for o caso. Falei alguma coisa que não devia, todo mundo calou e botou a mão no queixo. Águida, teu microfone está fechado se você estiver falando. Meu Deus. Desculpa, gente.
É porque você falou, Margarete, mas ninguém lhe ouviu. Viu? Ficou em silêncio o seu microfone. Está em silêncio meu microfone? Eu abri aqui. Agora está normal, mas teve uma hora que você falou e ninguém ouviu nada. Ah, Jesus. E não está ouvindo agora, não? Estamos. Não, eu falei sobre que nós estávamos condensando, resumindo o nosso trabalho, certo? Para colocar no plano, e que, já resumindo o que eu falei, e que no cronograma das viagens não podemos nos ausentar da CODIM em virtude da equipe ser muito pequena, eu e Graça. Então, Graça é quem vai acompanhar o conselho, se for o caso. Ok, dona Margarete. Deu para ouvir? Deu para ouvir, está compreendido direitinho. Águida, a Mirella está com uma dúvida aqui com relação a como é que ela vai enviar essa contribuição. Será que você poderia orientá-la? Tá no grupo o instrumental, mas eu posso enviar no WhatsApp para ela. É só ela quem fizer as alterações, ela manda assim, instrumental com alteração. Então, para Ícaro. Águida, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse documento num drive, porque a gente vai acabar perdendo. Vai ficar passando de um para o outro no WhatsApp, aí a gente vai acabar perdendo qual é o documento mais atualizado. Então, vamos colocar ele num drive. Eu acho que Carmen já até criou o e-mail específico do plano. A gente coloca lá e vai alterando lá, porque todas as alterações vão ficando salvas. Fica melhor da gente acompanhar e aí a gente não perde a ação. Eu não sei usar drive, então eu mandar para Carmen desenrola. Era isso que eu fico com medo, Ícaro, porque assim, usar o Drive é maravilhoso, porque todo mundo já edita compartilhado, todo mundo já está vendo as edições que estão feitas, mas nem todo mundo sabe articular. Então, seria melhor que quem tiver alteração para ser feita, informasse qual era a alteração que está sendo feita pontualmente. Vimos aqui que a gente tem uma necessidade urgente da saúde e educação. Então, são essas duas pessoas, né? Mirella e Canidé, se eu não me engano, junto com o André. Além dessas duas pessoas, teremos mais pessoas que irão dar alteração? O que eu posso fazer? Me comprometer em meio que protocolar essa alteração. Chegou a alteração de fulano, de cicrano, e dizer pontualmente onde é que está sendo alterado, qual foi o ponto. E aí depois eu passo até para você, Ícaro, ou para a Águida, não sei. Eu acho até que seria melhor você, Águida, que você já está com um conhecimento da estrutura maior. Veio essa de fulano, vamos fechar aqui? Aí a gente fecha o documento, certo? Pode ser aí eu mandaria para quem? Depois dele fechado? Pronto. Para Carmen. Porque aí quem é que tem essa responsabilidade? A comissão, né? O grupo. O que a gente vai ficar aqui? De fechar. A gente vai levar para debater novamente no grupo. Eu fico preocupada porque eu sou uma pessoa muito prática. Eu entendo que as discussões, elas são muito necessárias. Se a gente não bater, se a gente não discutir, se a gente não conversar, a gente não evolui. No entanto, se a gente ficar só no debate e só na conversa, a gente também não evolui. Exatamente. Então, acho que já está sendo a ideia que a gente tinha trago para que esse momento seja o último momento que a gente vá trabalhar de alterações nesse instrumento. A gente trabalhou nas alterações dele dentro do próprio GT e a proposta de trazer ele para a nossa reunião do conselho é que os próprios conselheiros também pudessem trazer essa opinião dessa atividade realmente colaborativa. Então, que fique claro que este está sendo o segundo momento que a gente está liberando para as edições. E aí vamos amarrar até qual data essas edições precisam ser feitas. Carmen, só interrompendo, desculpa, mas a gente tinha conversado aqui com o André para que as alterações elas fossem feitas até terça-feira. Perfeito. Aí a gente já refaz. Então, até terça-feira, todo mundo fica nesse compromisso. Porque todo mundo quem? Saúde e educação, no caso Mirella e André, e caso algum conselheiro que leia, que queira contribuir, fica na mesma data. Tem que entregar até qual data? Próxima terça-feira,
que é dia 26 de julho. Nessa mesma data, Águida, aí eu já vou te procurar para a gente poder amarrar o que veio de sugestão e a gente meio que finalizar. E se já tiver antes de terça-feira, se essa semana ainda já tiver ok, já coloca, porque a gente só precisa a descrição do que a gente quer, que ações são realizadas pelo município. É só isso, só colocar os pontinhos, que é a coisa mais rápida. Porque senão vai sempre levar mais uma semana, né? Pode falar, Ícaro. Vamos fechar as datas para que a gente também consiga trabalhar e dar andamento às ações. Vamos lá. Até terça vai ser para reformular, para inserir as propostas aí da saúde e da educação, que faltam essas contribuições mais precisas que não conseguiram participar da última reunião. E eu acho que até o final da semana, sexta-feira, 29, a gente deve já enviar para os municípios, e aí acho que a gente já vai trabalhando. E aí, se você tiver disponibilidade, eu fico com você nessa parte da gente construir o texto do ofício que a gente já vai direcionar, porque o formulário pronto, a gente estando com o ofício pronto, exatamente, já vai dando encaminhamento e dando, porque você lembra que a gente tinha fechado em torno de 10 dias para os municípios responderem isso, de 10 a 15 dias, não foi? Porque aí eles já vão nesse prazo, e aí a gente organiza com isso, depois de enviar isso, as datas das reuniões territoriais. Perfeito. Então, ficamos amarrados assim com esses dois prazos, 26 e 29. 26 para fechar o instrumento, 29 já para construir os ofícios que serão comunicados, que serão enviados aos municípios, que também irá o instrumento. Mirela ainda tem alguma dúvida aqui? Pode falar, Mirela. No caso, então, só para amarrar, eu vou baixar esse documento, né? Isso eu já baixei, e vou fazer as alterações. É importante que faça alteração com outra cor de letra, essas coisas assim, para ficar mais evidente o que foi alterado. Sim. E com relação ao quanto eu posso ser específica, porque, assim, serviço de saúde e de atenção básica especializada voltada à pessoa idosa é muito amplo. Tem alguns pontos específicos da atenção básica, por exemplo, que é a utilização da caderneta, se há alguma avaliação multidimensional, essas coisas eu posso estar acrescentando especificamente? Deve. Pronto, então tá certo. Perfeito. Gente, mais alguma deliberação que a gente precisa trabalhar com relação a esse instrumento no momento? Doutora Margarete, a senhora quer que especifique também que os municípios apontem alguma coisa relacionada à segurança pública? Sim, quero, viu? Aí a senhora poderia dizer, também colocar no instrumental, de que forma seria? Mas isso aí eu vou ver com as meninas, aí eu aviso para você, Águida. Qual é a sua secretaria? Eu não sou de nenhuma secretaria no Estado, eu estou a convite do Conselho, porque eu já fui vice-presidente, aí já fui conselheira também. Mas, assim, eu estou no município de Parnamirim, não tenho nada a ver com as setas, nem com nada do Estado. Bom, eu mando via WhatsApp para vocês, tá? Perfeito, pronto. Gente, eu assim, considerando o alongar da hora, são 11 horas aqui no momento, considerando que as atividades elas estão aqui encaminhadas, né? Então, a gente encerra aqui a nossa reunião do Conselho, que está acontecendo conjuntamente com a reunião da equipe da construção do Plano Estadual da Pessoa Idosa. Tenham todos um bom dia e muito grata pela contribuição e a disponibilidade de participação de todos. Bom dia, gente. Até a próxima.